Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu dileto irmão, dileta irmã, ouvintes do programa Oração da Manhã, internautas que nos seguem, Deus os abençoe com uma quinta-feira cheia do amor divino, com uma boa adoração ao Santíssimo Sacramento, mesmo que uma visita rápida. Que a sua quinta-feira seja realmente carregada de sentido, de fortaleza, e que as bênçãos do Divino Mestre te acompanhem hoje e sempre. Nesta quinta-feira quaresmal, o Senhor nos conduz a contemplar o coração compassivo de Deus. A quaresma não é apenas um caminho interior, é um caminho que abre nossos olhos para o sofrimento do outro. O tema que nos acompanha hoje é este: compadecer-se com Cristo. Nós estamos numa sociedade onde muitas dores passam desapercebidas, simplesmente ignoradas. Há pessoas que sofrem em silêncio, carregando pesos que ninguém vê. A indiferença é uma das maiores tentações do nosso tempo. A indiferença com os que sofrem. E o pior, quando essa indiferença é dentro da família. A esposa que sofre e o marido faz de conta que não vê. O esposo que está sofrendo e a mulher passa ao largo. Pais, filhos, idosos que sofrem e ninguém vê. Passam grandes turbulências interiores, grandes sofrimentos, mas profundamente ignorados. Isso é doloroso. Quando ninguém vê o peso que assola tantas almas. São Basílio Magno, no século IV, dizia: o pão que guardas pertence ao faminto. Ele lembrava que a fé verdadeira não se fecha em si mesma, mas se transforma em compaixão concreta. Mas hoje, nesta quinta-feira, somos chamados também a contemplar, onde aprendemos a verdadeira compaixão, a Santa Eucaristia. Ali Jesus continua se oferecendo por nós. Ali o Senhor se faz alimento para o povo ferido. A Eucaristia é também remédio. Quantas vezes nós vamos à Santa Missa, o coração está pesado, a depressão, a angústia, e a missa nos alivia. A Eucaristia nos consola, nos conforta. Quantas vezes nós, sacerdotes, subimos ao altar de Deus para oferecer o santo sacrifício de Cristo ao Pai, e o coração não está bem, está fechado, parece que a gente está no limbo. Quando começamos a celebrar, o rito vai se transcorrendo e a graça de Deus vai nos acolhendo e a gente volta do altar feliz, com o coração curado. Ali Jesus continua a oferecer-se por nós. Ali o Senhor se faz alimento para um povo machucado, ferido, triste, angustiado. São João Crisóstomo ensinava: queres honrar o corpo de Cristo? Não desprezes quando vês o pobre. E a pobreza hoje, o conceito de pobre não se refere somente a quem passa fome, a quem não tem o que vestir. Nós temos os pobres, doentes, deprimidos, pessoas esquecidas, sozinhas. Não tem ninguém por elas.
que às vezes têm dinheiro, mas não têm a companhia. São também pobres. E tem realmente o pobre que passa por necessidade. Então, São João Crisóstomo, ele unia inseparavelmente o altar e a vida, a Eucaristia e o dom da caridade. E neste ínterim entra o ministério do sacerdócio. É pelas mãos do sacerdote que o pão se torna corpo de Cristo. É pela voz do Padre que o Evangelho ressoa. É pelo seu ministério que a misericórdia chega ao povo. Muitos sacerdotes destinam sua vida, seu ministério, a aliviar o sofrimento dos que sofrem, dos pobres e esquecidos. Porque o sacerdote é também um médico de Deus. Não é somente juiz, aquele que julga, que avalia as situações de pecado. Ele é também médico. Ele é também pai. São João Crisóstomo dizia que nós devemos honrar, como já disse, o corpo de Cristo. Quando nós honramos, nós não esquecemos o pobre. O sacerdote que bem celebra, que ama a Eucaristia, nunca esquece os pobres. Nunca deixa de unir o seu ministério, suas preocupações, o seu amor, à caridade para com os que sofrem. São João Maria Vianney dizia: sem o sacerdote, a paixão e a morte de Nosso Senhor não serviria para nada. Coisa impressionante isso. Sem o sacerdote, a paixão e a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo não serviria para nada. Não porque o padre substitui Cristo, mas porque Deus quis precisar de suas mãos para tornar presente o sacrifício sacrossanto do altar. O altar de Deus é o próprio Cristo. A esse Cristo o sacerdote serve no altar. A Eucaristia é o pão dos anjos que vem até nós para nos fortalecer no combate diário das nossas labutas. Repito, o sacerdote não é para substituir o Cristo, mas é para ser Cristo no meio do seu povo. O Padre é alter Cristo, é outro Cristo. É uma pena que nós, sacerdotes, não entendemos isso. Nós achamos isso muito poético. A gente acha que é um conceito lá da Idade Média, lá de Santo Tomás de Aquino. Isso não tem importância. Por causa do relativismo. Relativismo entra também na vida sacerdotal e o diabo sopra isso dentro da cabeça do padre. O sacerdote começa a menosprezar a sua dignidade sacerdotal. E a primeira coisa que faz é querer ser igual ao povo, em tudo. Fazer o que o povo faz, ir para os bailes, ir para as festas, vestir e trajar como o povo. Começa por aí. Isso é o relativismo. E quantos padres têm saído disso? Têm encontrado o verdadeiro caminho para Deus. Por quê? Por causa da oração do povo, por causa da maternidade espiritual de tantas mães sacerdotais que rezam escondidamente pelos padres, que escolhe aquele ou aquele outro padre para orar. E é bom que as mães espirituais escolham padres que não estão bem para interceder por eles. Quantas vezes não percebemos a beleza silenciosa do padre que celebra diariamente, que reza pelo povo, que passa horas diante do Santíssimo. A presença sacerdotal sustenta a igreja. Essa é uma grande verdade.
A Eucaristia é a escola de compaixão. Quem se alimenta do corpo de Cristo aprende a olhar com misericórdia. Nós também, sacerdotes, não podemos fazer do altar um rito costumeiro. Não, o altar todos os dias deve ser para nós uma epifania. A manifestação do céu, da grandeza de Deus, da paixão, morte e ressurreição de Cristo para o nosso coração. E também para você que é leigo, religioso, religiosa, seminarista. A Eucaristia, a Santa Missa, deve ser sempre algo restaurador. A cada dia, mesmo que as orações sejam as mesmas, mas tem tanta coisa que sobressalta aos nossos olhos, na nossa mística, na nossa espiritualidade, ao participarmos da Santa Missa diariamente. E o altar, repito, a Eucaristia, a hóstia consagrada, o vinho consagrados, a palavra de Deus deve ser para nós diuturnamente uma nova epifania. Hoje, o Senhor está pedindo para mim e para você rezar pelos sacerdotes. Que reze e que rezemos pela fidelidade deles, pela santidade, pela alegria interior dos padres. Padre azedo, padre amargurado é uma tristeza. Padre que não ama o povo, que seleciona as pessoas que ele gosta, que não tem amor pelos pecadores, que não é capaz de sofrer por aqueles filhos da paróquia. O padre tem que amar todos na sua paróquia, não é só alguns, é todos. Porque um padre que ama a Eucaristia torna-se farol para o seu povo. A Quaresma nos chama a unir altar e vida, adorar e profundamente a amar concretamente. Que Deus nos ajude a amar a Santa Eucaristia e a amar também os nossos sacerdotes. Amém. O Santo Evangelho da missa desta quinta-feira é Lucas 16, 19 e 31. Jesus conta a parábola do rico e do pobre Lázaro. O rico vive cercado de luxo, enquanto Lázaro permanece à sua porta, coberto de feridas. O drama não está apenas na riqueza, mas na indiferença. O rico passa pelo pobre, sem observar. O pobre que comia dos restos que sobrava da mesa do rico, que eram varridos, e ele sorvia aqueles restos de comida. Depois da morte do pobre e do rico, a situação inverte. E o Senhor revela que a falta de compaixão fechou o coração daquele homem rico. Dileto ouvinte, internauta. Este evangelho é um chamado à conversão do olhar. A Eucaristia nos ensina a reconhecer Cristo nos pequenos, nos pobres, nos esquecidos. Não podemos adorar no altar e ignorar quem sofre. Quem se alimenta do corpo de Cristo aprende a viver a misericórdia, a compaixão, o amor pelo outro, a simplicidade, a humildade, a mansidão. A Eucaristia traz tudo isso para dentro de nós. Basta que eu e você tenhamos fé. Basta que creiamos para que estas realidades passam a orbitar a nossa vida e assim sermos homens e mulheres verdadeiramente adoradores do Senhor. Que esta palavra entre no nosso coração para sempre. Concluindo nossa manhã de adoração nesta quinta-feira, te convido a fazermos juntos em espírito esta oração. Senhor Jesus, presente no Santíssimo Sacramento do altar, ensina-nos
a amar como tu amas. Abençoa os sacerdotes que celebram teu mistério, com fé, com amor. Fortalece suas mãos e renova seus corações, especialmente daqueles que perderam o vigor. Que a Eucaristia transforme nossa vida, Senhor, e nos torne atentos aos que sofrem. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Com Padre Pio, digamos, fica conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Mãe Eucarística, venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma abençoada quinta-feira e um bom momento de adoração a Jesus Eucarístico, assim seja.